Então hoje a gente vai falar sobre as áreas das principais figuras planas. A que a gente vai chamar de A, de uma figura plana, fechada, é a medida da extensão da superfície dela. Então a gente vai analisar as seguintes áreas: do quadrado e do retângulo, do paralelogramo, do losango e do trapézio, do triângulo, do hexágono regular. Vamos lá, a área do quadrado. Aqui ao lado a gente tem a figura de um quadrado, né? Esse quadrado possui lado de medida L. Então a área de um quadrado é igual ao quadrado da medida do seu lado. Por quê? Porque a área do quadrado é o produto entre dois lados dele. Então L vezes L é L ao quadrado. Então, se a gente analisar a seguinte estrutura aqui, a gente tem um quadradinho aqui, esse quadrado ele tem lado 1, né? O U aqui representa a unidade de medida. Então, a área dele vai ser 1U vezes 1U. Então, vai dar 1U ao quadrado. Isso quer dizer que a unidade de medida ela vai estar elevada ao quadrado. Por exemplo, se a unidade de medida aqui for 1 metro, então vai ser 1 metro vezes 1 metro, vai dar 1 metro ao quadrado. Se for centímetro, vai dar centímetro ao quadrado. Beleza? Aqui a gente tem um quadrado um pouco maior, né? Onde o lado dele tem valor 3U. Então 3 vezes 3, 9. U vezes U ao quadrado. Esse U é a unidade de medida. A área do retângulo. Então aqui a gente tem o retângulo, né? Onde o B aqui é a base dele e H a altura. Então a área do retângulo é igual ao produto da medida da base pela medida da altura. Então a área do retângulo é base vezes altura. Então o mesmo referencial do quadrado aqui, a gente tem um retângulo 3 por 4 aqui, então 3 vezes 4, 12. Unidade de medida vezes unidade de medida ao quadrado. O paralelogramo. O paralelogramo ele é formado por lados paralelos, né? Então eu tenho esse lado paralelo a este e este lado aqui paralelo a este. Então esse paralelogramo aqui ele tem base B e altura H. Então a área de um paralelogramo é igual ao produto da medida da base pela medida da altura relativa a ele. Então é igual à área do retângulo, né? A igual a B vezes H, base vezes altura. A área do losango. Então um losango a gente tem duas diagonais nele, né? Então eu tenho a diagonal maior aqui e a diagonal menor de cá, representada por D maiúsculo e D minúsculo, né? Essas diagonais se interceptam formando um ângulo de 90 graus. E a área de um retângulo losango, a área de um losango é igual a metade do produto das medidas das duas diagonais. Então, olha só, a área vai ser D maiúsculo vezes D, D vezes Dzinho, dividido por 2. Então, o produto das diagonais dividido por 2. A área do trapézio. Aqui no trapézio a gente tem B maiúsculo como a base maior, H a altura e B minúsculo a base menor. Então a área de um trapézio é igual ao produto da média aritmética das medidas das bases pela medida da altura. Então a gente tem que a área vai ser B mais Bzinho dividido por 2 vezes a altura. Exemplo. Então a gente tem dois lados de um paralelogramo medem 4 centímetros e 8 centímetros e formam entre si um ângulo de 60 graus. Obter a área desse
paralelogramo. Então, o paralelogramo a gente construiu ele aqui. Então, os lados 8 e 4, um ângulo de 60 entre eles. E aqui a gente tem a formação da altura, né, desse paralelogramo em um ângulo de 90 graus com a base. Então, a gente sabe que seno de 60, o seno é quem? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o seno de 60 vai ser cateto oposto H dividido pela hipotenusa, que é 4. Então, H a gente pode relacionar aqui, né, como seno. Seno de 60 a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2 igual a H sobre 4. A gente vai ter o H igual a 2 raiz de 3. Como a gente sabe que a área do paralelogramo é base vezes altura, a base é 8, a altura a gente acabou de calcular 2 raiz de 3, isso vai dar uma área total aí desse paralelogramo de 16 raiz de 3. Como as unidades estão em centímetros, né? A unidade de medida aqui de área vai ser o centímetro quadrado. Os lados de um losango medem 10 centímetros e a medida de uma de suas diagonais é o dobro da medida da outra. Obter sua área. Então, olha só. Aqui a gente tem esse losango, né? Então, os lados medem 10. Então, a gente tem 10 aqui, né, nos lados. A diagonal maior mede 2 vezes mais que a diagonal menor. Então, aqui a gente tem a nossa figura, né? Então, olha só, a gente definiu D como x e D como 2x, né, que são as medidas das diagonais. Então, as diagonais de um losango são perpendiculares entre si e se cortam ao meio, né? Formam um ângulo de 90 graus aqui. Logo, o triângulo em destaque da figura é um triângulo retângulo. E seus lados vão medir x sobre 2 e x, né? Então, a gente tem aqui, ó, x, esse lado aqui vai medir x sobre 2, e esse lado aqui vai medir x. Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente tem que x sobre 2 ao quadrado vai dar x ao quadrado sobre 4, mais x ao quadrado, igual a 100, que vai ser 10 ao quadrado da hipotenusa. Então, isolando o x ao quadrado aqui, a gente vai ter que esse x ao quadrado é igual a 80. Então, se a área do losango é d vezes d sobre 2, a gente vai ter que x vezes 2x sobre 2 vai ser igual a área. Então, a gente vai ter que 2 corta com 2, sobra x ao quadrado. Então, x ao quadrado igual a 80, que será a área do losango, né? Como as unidades estão em centímetros, a gente tem a unidade em centímetro quadrado. Mais um exemplo. Em um trapézio retângulo, nome dado ao trapézio que possui dois ângulos retos, as bases medem 5 centímetros e 8 centímetros. E o lado oblíquo, as bases medem 5 centímetros. Obter a área desse trapézio. Então, aqui a gente tem o trapézio, conforme a descrição do enunciado, né? Aqui a gente tem uma base valendo 8, a outra base valendo 5. Aqui a gente tem a medida da altura, formando um ângulo de 90 graus. Então, esse retângulo aqui, né, tem lados iguais, né? Esse igual a esse. Então, sobra 3 aqui para o nosso triângulo aqui, né, na base dele. Então, vamos lá. Pelo teorema de Pitágoras, a gente consegue resolver esse problema, né? É só h ao quadrado mais 3 ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado, que vai dar um h igual a 4. Se a área do trapézio é base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura, a gente tem 8 mais 5 dividido por 2, tudo isso vezes 4, que vai dar 26. E essa área, como as medidas estão em centímetro, ela vai ser dada em centímetros quadrados. Vamos à área do triângulo. Então, a área de um triângulo ela pode ser obtida de diversas formas, né? Dependendo do tipo de triângulo e das medidas que se conhecem dele.
Então vamos lá. Quando são dadas as medidas de um lado e a altura relativa dele, igual a imagem que a gente está vendo aqui, né? Então a gente tem a base e a referência de altura, né? Então a área de um triângulo é igual a metade do produto da medida de qualquer de seus lados pela medida da altura a ele relativa. Então a gente tem que a área dele vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2. Então olha só. Agora esse triângulo, dadas as medidas de dois lados e do ângulo formado por eles. Então a gente tem as medidas B e A e o ângulo alfa aqui, né, entre esses lados. Então a gente pode determinar a área de um triângulo como sendo igual a metade do produto das medidas de dois lados, de seus lados, pelo seno do ângulo formado por eles. Então a gente tem que a área vai ser A vezes B vezes seno de alfa dividido por 2. Agora esse outro triângulo aqui, ó, dadas as medidas dos dois catetos, né? No caso de um triângulo retângulo, onde a gente tem um ângulo de 90 graus. Então a área de um triângulo retângulo é igual a metade do produto das medidas dos dois catetos. Então a área vai ser B vezes C dividido por 2, onde esse C, no caso aqui, está fazendo a função da altura. Então nada mais é que base vezes altura dividido por 2. Note que, considerando-se um dos catetos do triângulo retângulo como base, o outro cateto é a altura relativa a esse. Né? Então, óbvio que se esse triângulo a gente rotacionar ele aqui colocando o C como base, o B vai ser a altura. Então, dadas as medidas dos três lados, então eu tenho a medida de A, B e C. Aí a gente vai usar a fórmula de Heron. A fórmula de Heron é igual a A, raiz de P, que multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C. Mas quem é esse P? Né? O P é igual à soma das medidas dos três lados, A, B mais C, dividido por 2, que é chamado de semiperímetro do triângulo. Então, um exemplo. A figura a seguir mostra um trapézio ABCD de bases AB igual a 6 centímetros e CD igual a 10 centímetros, cuja área é de 40 centímetros quadrados. Se P é um ponto qualquer na base AB, obter a área do triângulo PDC. Então é só eu calcular as áreas aqui, né? Então, olha só, em centímetros, as medidas das bases do trapézio são 10 e 6. A medida da base do triângulo é 10. A altura do trapézio é H. A altura do triângulo também, né? Para qualquer que seja a posição do ponto P. Então, a área do trapézio vai ser igual a 40, ou então igual a 10 mais 6 dividido por 2 vezes H. Então a gente consegue isolar o H aí, né? Obtendo um H igual a 5. Então a gente sabe agora a altura ali, tanto do trapézio quanto do triângulo. Então, se a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, a base é CD, que vale 10, vezes a altura que a gente calculou, que é 5. 10 vezes 5 dividido por 2 dá 25. Como as medidas estão em centímetros, 25 centímetros quadrados. Agora a área do triângulo equilátero. O triângulo equilátero é aquele que possui os três lados, né, com a mesma medida. No triângulo equilátero, todos os ângulos internos medem 60 graus. A altura que está tracejada aqui, ó, que tem medida H, ela divide o triângulo equilátero em dois triângulos retângulos congruentes. Considerando um desses triângulos retângulos, a gente pode calcular a altura H em função de quem? Em função dos lados aqui, né? Do lado.
Então a gente sabe que seno de 60 é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, que vai dar H sobre L. Como seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2, a gente pode isolar o H e obter ele em função do lado, que vai ficar lado que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Então, a área vai ser o quê? L vezes H dividido por 2. Então, a gente sabendo o valor desse H, que vale L raiz de 3 sobre 2, e substituindo aqui, a gente vai ter a área em função exclusivamente do lado, que vai ser L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área do triângulo equilátero vai ser igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área do hexágono regular. Então, o hexágono, ele tem aqui 6 lados, né? Como ele é regular, os 6 lados têm a mesma medida. Se eu pegar o ponto central aqui e traçar retas até as extremidades dos lados, eu obtenho triângulos, né? Então, essas diagonais que passam pelo centro e dividem o hexágono em 6 triângulos equiláteros congruentes, possuem o lado igual ao lado do hexágono. Então, cada lado desses triângulos aqui também vale L. São triângulos equiláteros. Então, para eu saber a área do hexágono, se eu souber a área de um triângulo desses aqui, é só eu multiplicar pela quantidade de triângulos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, olha só. A área do hexágono vai ser 6 vezes a área do triângulo. A área do triângulo equilátero a gente conhece, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E isso vai nos dar aqui, a partir dessa simplificação, que a área do hexágono vai ser 3 meios de L ao quadrado raiz de 3. Vamos a outro exemplo. Então aqui a gente tem, a figura a seguir mostra um quadrado e um triângulo equilátero, contido no quadrado, com um lado em comum com ele. Determinar a área da região colorida, sabendo-se que seu perímetro é de 30 centímetros. Então, a gente pode supor que o L seja a medida dos lados do quadrado e do triângulo equilátero. Então, o perímetro da figura colorida vai ser igual a quem? 5L. Né? Então, aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 L's, que vai ser igual a 30. Isso vai me dar L igual a 6. Então, a área, que a gente chama de AC da região colorida, é a diferença entre a área AQ, que é a área do quadrado, e a área do triângulo, que a gente chamou de AT. Então, AQ vai ser igual a L ao quadrado, que vai ser igual a 6 ao quadrado, que é igual a 36, né? Que vai estar em centímetros quadrados aqui. A área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que vai nos dar a área igual a 9 raiz de 3 centímetros quadrados. Fazendo a área colorida igual a AQ menos AT, a gente tem 36 menos 9 raiz de 3. A gente tem que a área colorida vai ser igual a 9, colocando em evidência aqui, né? 9 que multiplica 4 menos raiz de 3 centímetros quadrados.